Boa noite, irmãos, a graça e a paz, que o Senhor Jesus Cristo esteja no coração e na família de cada um neste momento. Viemos aqui, com a permissão do pastor Ademir, com a pastora Margarete, trazer uma mensagem de incentivo, de alegria, que traga paz aos corações de cada um dos irmãos. Espero que a família esteja bem, que todos estejam enfrentando essa pandemia com a graça do Senhor. Quero ler lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Em outra versão diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No momento de tanta desolação, de tanta tristeza, de tanta coisa acontecendo ao nosso redor, eu quero lembrar um pouquinho do profeta Jeremias, aquele que enfrentou tanta dificuldade, tantas tristezas, tantas coisas tristes na sua nação, por causa do pecado da humanidade. Jeremias não foi um homem que pregou para pessoas que não conheciam a palavra. Jeremias pregou para cristãos, para pessoas que eram conhecedores da palavra. E ele falou a verdade abertamente e chegou ao povo dizendo que ele estava em pecado e que havia muita coisa errada. Por isso, estavam sofrendo. E eu quero dizer que Jeremias foi um homem que muito lamentou, que muito chorou, que muito sofreu. Mas depois de 21 versículos, lamentando, dizendo, ele trouxe um que hoje eu quero lembrar. Ele disse: só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. De tantas coisas tristes, ele quis trazer à sua memória aquilo que traz esperança. E Jeremias dizia isso porque ele só lembrava de coisas tristes. Só tinha na sua mente coisas tristes, coisas devastadoras, coisas que tinham acontecido. Então, daquele momento em diante, ele decidiu trazer à sua memória coisas que traziam esperança. E Jeremias fala isso, e nesse versículo há duas palavras que eu quero trazer bem, reforçar bem, que é memória e esperança. Memória, as duas têm um verbo igual, trazer. Trazer a memória, trazer esperança. A nossa memória é um dos, vamos dizer assim, um HD dos mais poderosos, se não o mais poderoso que existe. Não existe nada comparado à mente humana. Nem mesmo a medicina é capaz de falar tudo o que sabe sobre a mente humana. O nosso cérebro é capaz de inúmeras coisas. Mas nós temos uma tendência a guardar mais aquilo que é negativo. A gente vê inúmeras pessoas reclamando, falando, sempre do negativo. Quando o casamento se acaba, o cônjuge só lembra do lado negativo do outro. Nós temos essa tendência de só lembrar do negativo. A mídia, a televisão, somente lembra coisas negativas. Mas é preciso reforçar aquilo que traz esperança. A memória é um banco de dados de forma ilustrativa muito vasto. Na palavra de Deus também diz que nós precisamos renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? É deixar de lado aquilo que traz tristeza, aquilo que traz angústia, para que possamos lembrar e ter a mente sempre coisas positivas. Isso é necessário. É necessário que renovemos a nossa mente. Porque tantas pessoas estão doentes, tristes, porque só lembram de coisas negativas. Mas hoje eu quero, junto com você, lembrar aquilo que é esperança. Aquilo que traz esperança num tempo de tanta dificuldade. Estamos num cenário que olhamos para um lado, olhamos para o outro, só vemos devastação, tristezas, homens em meio à corrupção, que não levam em nada daquilo que o ser humano deveria ter, mas que levam em conta só o seu próprio objetivo. Pessoas que estão morrendo sozinhas, isoladas, num vírus, num inimigo invisível, que nós não podemos fazer nada. De repente, nós lembramos de tantas coisas boas que aconteceram. Esses dias me deu uma lembrança boa dos abraços que recebi na IBAME, dos cultos abençoados, das palavras do pastor Ademir, que tanto nos ensinava, da pastora Margarete, que também trazia tantas lembranças boas. E eu entrei aqui hoje e me deu uma saudade tão grande das lembranças que tenho de coisas boas. Eu quero hoje recordar à sua mente aquilo que te traz esperança. As curas aqui feitas, os milagres aqui aconteceram,
os abraços que recebemos, os abraços que damos, que existe abraço que recebemos e tem abraço que nós damos para os outros. Então, que traga à sua memória hoje aquilo que te traz muita esperança. E eu quero te lembrar algumas promessas de Deus na sua palavra, porque Ele está se referindo não é a qualquer memória, é memória do que Deus fez, na memória do que Deus já tem feito. Hoje nós podemos dizer que, a gente lembra na Bíblia Sagrada falando que Deus abriu o mar vermelho, mas hoje Ele não abre o mar vermelho, mas Ele é o mesmo Deus. As ações dEle, os atos dEle são diferentes, mas Ele é o mesmo Deus. Na sua palavra, Ele diz que a primeira promessa, lá em Isaías 59, 19, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorá contra ele e a sua bandeira. Então, Deus que fez muitas coisas lá atrás, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Lá em Provérbios 21, 21 diz: o que segue a justiça e a benevolência achará a vida, a justiça e a honra. Outra promessa de Deus em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Em meio a tantos lamentos, a bênção do Senhor tem protegido, tem guardado, tem estado ao lado do seu povo. Deuteronômio 28, 13 disse: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. Está debaixo da bênção, está debaixo da obediência, está debaixo da promessa, Deus te porá por cabeça. Nós sobreviveremos a essa epidemia, nós passaremos por essa dificuldade. Não porque somos bons ou somos autossuficientes, porque o Deus a quem servimos, o Deus a quem obedecemos, é aquele que faz e que acontece. Ele diz em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós, irmãos. Não te desespere, nós não estamos sós. Se o seu comércio não vai bem, se o seu emprego não acabou, o seu emprego acabou, o empresário perdeu a sua empresa, muitas coisas foram perdidas, mas você não está só. A Bíblia diz que há diferença entre o que serve e o que não serve. O teu Deus não te abandonou e nem te abandonará. Está faltando? Deus vai prover. Está difícil? Deus vai agir. Está com dificuldades? Deus está do seu lado. Ainda que pareça só, Deus está do seu lado. Nós somos no momento de olhar para a família, de aconchego só familiar. Deus mostrou nesse problema todo que o foco que Ele quer não é o trabalho, não é o dinheiro, mas é a presença um do outro, o olhar para o mais fraco, o olhar para a família. Ele diz também lá em 1 João, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. A Bíblia diz que não devemos nos focar nas coisas aqui de baixo, mas nas coisas lá de cima. Nas coisas lá de cima. Somos passageiros nessa terra. Nós temos apenas que passar por aqui, mas nosso país é o país dos céus, é onde nós temos, né? E o que é esperança? O que é ter esperança? Esperança é você ter uma expectativa em alguma coisa futura. É um sentimento de que você vê, você crê naquilo que você não tem. É comparado à fé. A fé é mais potente do que a esperança, a fé é mais forte do que a esperança. A fé é a certeza de que as coisas darão certo. Esperança está relacionada com o futuro. Ela pode ser alcançada. Às vezes a nossa esperança é frustrada, porque os planos dão errado, porque as pessoas mudam, porque as promessas terrenas se falham. Houve tantos planejamentos, tantas coisas nesse país, e de repente as coisas não dão certo, porque a nossa esperança falha, mas a nossa fé jamais. Deus pode intervir em certas situações, Deus pode agir em certas situações, e Ele é aquele que mantém a nossa esperança. A Bíblia diz que, ora, a esperança que se vê, a esperança que se vê não é esperança. Quem espera o que não vê, com segurança espera. O mesmo ocorre com a fé. Quem diz que crê no que vê, não é fé. É incredulidade, mas se crê no que não vê, com segurança crê. Então creia naquilo que você não está vendo. Creia naquilo que não é possível. Creia naquilo que vai acontecer, porque você é um servo do Deus Altíssimo. Não porque você é bom, nem porque você faz coisas boas, mas porque o seu Deus pode fazer, o meu Deus pode fazer. A fé consiste nisso.
Em Romanos 12, Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É este o momento, alegrar-se na esperança de que as coisas vão mudar, de que tudo vai ser diferente, que depois de tudo isso seremos melhores, daremos mais valor à família, daremos mais valor ao abraço, à companhia que não tivemos, ao tempo que viemos servir a Deus, adorar a Deus, aos nossos cultos abençoados. Daremos mais louvor àquele irmão que está na luta, pelejando para apresentar alguma coisa boa para Deus. A nossa equipe de louvor, que tantos louvores abençoados cantavam, enquanto a saudade nós estamos do louvor, porque nós daremos muito mais valor àquilo que hoje não temos, porque Deus vai fazer as coisas se tornarem melhor. Paulo também disse: já ressuscitasse em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Pensar nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Temos que ter emprego? Temos sim. Precisamos de dinheiro? Precisamos sim. Mas o nosso foco, a nossa prioridade não está nas coisas terrenas. Não está em adquirir imóveis e imóveis, coisas e coisas, mas em buscar o reino de Deus. Nós erramos muitas vezes porque não conhecemos a Escritura. A Bíblia diz isso. Erreis porque não conheceis a Escritura. Quem é firmado na palavra, quem conhece a palavra, sabe que tudo que está acontecendo é sinal da vinda de Jesus. Tudo que está vindo por aí é sinal que a vinda do Senhor está próxima. E se ela está próxima, irmãos, quando Ele vier para sermos arrebatados, não levaremos nada. Podemos até ir antes do arrebatamento, através de uma morte, pelo coronavírus, ou qualquer outra coisa. Nós não levaremos nada. E chegaremos diante do Pai, Ele vai nos perguntar: o que tens? O que fizeste com a minha palavra? Quantas almas ganhastes? É nisso a nossa preocupação principal. O fato de que as coisas, as circunstâncias estão boas, é porque nós temos que olhar para as misericórdias de Deus. Nem sempre foram um paraíso, nem sempre foram fáceis para os servos de Deus. Houve inúmeras situações onde as coisas estavam impossíveis, mas Deus fez a diferença. Na Bíblia, nenhum vencedor deixou de ter fé e de ter esperança. No meio do deserto, Moisés teve fé e esperança. Diante do Mar Vermelho, teve fé e esperança. Abraão, nosso pai na fé, foi o maior exemplo de fé e de esperança. Ele foi onde Deus mandou, sem ter nenhuma certeza. A única certeza que ele tinha é que Deus estava à frente do caminho. Em Hebreus nós temos uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. E Deus, também diz a palavra dele, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. E há em Hebreus a impossibilidade de Deus mentir. Neste mundo de tantas incertezas, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. As decisões do Senhor podem mudar. Como assim? Pode. Ele planejou uma coisa para mim e eu fui para outro caminho e não deu certo. Mas a palavra dele não muda. Ele não muda. Apesar das minhas falhas, ele não me deixará só. Ele não me abandonará. Desde que eu me arrependa e seja diante das suas promessas e diante da sua palavra. A Bíblia diz que Deus é Deus que não mente. Deus é Deus que não muda aquilo que Ele planejou para nós. Nós que muitas vezes traçamos caminhos diferentes, mas Ele vai lá e nos resgata de onde quer que nos queiramos. Então eu quero te trazer à memória hoje o que o profeta Jeremias falou, não exatamente do que Deus fez, mas do que Deus é. Hoje Deus muda o que Ele faz, mas Ele não muda quem Ele é. Eu estou dizendo isso porque às vezes os milagres que Ele fez lá atrás não são os mesmos de hoje, mas é o mesmo Deus de milagre. E o Deus que eu prego, o Deus que eu creio, o Deus que nós servimos é um Deus amoroso, grandioso, misericordioso, sustentador, alegre, pacífico, perdoador, restaurador, salvador, fortalecedor, carinhoso, amigo e pai. Ele não é um Deus que maltrata, Ele é um Deus que trata. Às vezes passamos uma situação difícil, por que Deus permitiu isso? Ele está nos tratando, Ele está nos mostrando algo que podemos ser muito maior. E Ele agirá, segundo a sua natureza de eterno, dando pão e não pedra, perdoando e não esmagando, reconstruindo e não destruindo, concebendo vida e não morte. Deus é Deus de ontem, Deus é seu Pai ontem e hoje. Gabriel Garcia Marques fala que a vida é uma sucessão contínua de oportunidades. Muitas pessoas se reinventou nessa situação.
Deus permitiu que você descobrisse coisas em você que você nem pensava que era capaz de fazer. E a gente tem mudado muitas atitudes. Deus está nos tratando, mas Deus não nos abandonou e nem nos abandonará. Tenha certeza de que Ele já está cuidando do nosso futuro. Eu quero trazer à memória toda vez que Deus te presenteou, toda a ajuda que Ele te deu, todas as promessas que Ele te fez, todas as soluções que Ele já te entregou nas suas mãos e todas as enrascadas que Ele já nos tirou, porque nós mesmos fomos lá. Lembre-se de todo o arsenal de sua misericórdia e confie naquele que tudo pode. Há um hino da Léa Mendonça que fala de memórias, o nome dele. Eu quero que depois você ouça no YouTube, que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contamine a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o diabo quer. Ela quer que acredite que o seu Deus te abandonou, que Deus abandonou a humanidade. Não, Deus não abandonou a humanidade. Deus está tratando, mostrando que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Não vou ocupar a minha mente com as coisas aqui de baixo, mas com as coisas lá de cima. Ouça esse louvor depois e coloque Deus no seu coração, na sua mente, na sua vida. Eu quero orar agora intercedendo a Deus por todos nós e dizendo a você que é da IBAME ou de qualquer que esteja ouvindo essa mensagem, que o Senhor está contigo, que Ele não te abandonou e nem nos abandonará. Senhor Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nos colocamos neste momento, Pai. Tu que és o Senhor e Salvador das nossas vidas. Tu que conhece o nosso princípio e o nosso fim, Pai. Agradecemos por tudo que temos passado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se estamos de pé, porque a Tua graça é infinita, o Teu amor é imensurável, Jesus. Esteja com cada um dos meus irmãos, com cada um do Teu povo na face da terra, Jesus. E faça-nos entender, Senhor, faça-nos compreender que Tu és o Deus que faz, que trata, que ajuda, que não desampara, Senhor. Que em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas descrenças, Senhor, em homens, em pessoas, em instituições, Senhor, Tu és o Deus que não falha. Tu és o nosso ajudador, o nosso mestre, o nosso salvador. Senhor, enche o nosso coração de alegria neste dia, Senhor. Enche o coração do meu irmão que está ouvindo essa palavra de alegria, de fé, de incentivo, Senhor. Que ele possa se sentir forte e poder sentir que Tu estás conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos fortalece, nos edifica, Senhor, e nos mantém de pé, Pai. Fortalece aquele meu irmão que está fraco. Que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, com a unção do bálsamo, com a unção da alegria, com a unção da fé, com a unção da força, Senhor. Renove as nossas forças, Senhor. Que nós possamos buscar as coisas que são Tuas, as coisas que agradam a Ti, Pai. E que possamos, Senhor, estar fortalecidos na Tua palavra. E que possamos enfrentar qualquer dificuldade. Porque sabemos, Senhor, que desistir não é o que Tu pretendes, não é o que Tu planejaste para nós, Senhor. Mas seremos vencedores e que seremos fortes e cada vez mais em Ti confiamos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por ter nos protegido e nos guardado, Senhor. É o que eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.